Então, os textos de hoje estão na pasta sobre a 11ª aula, ahm, que tem um texto, então, do político, o mito do político, e outro dos Parmênides. Vamos começar com o político. Se tivermos tempo, a gente chega no Parmênides. Obrigado. O que nos leva a ler esses textos? O que nos leva a ler esses textos é a passagem sobre a correção, a segunda correção dos seres humanos. Compadecido, Zeus inventa outro truque e transfere os genitais deles para frente, pois até então os tinham fora, e geravam e procriavam não um no outro, mas na terra, como as cigarras. Transferindo assim para frente, por meio deles, fez que gerassem um no outro, masculino e feminino, a fim de que no enlace, se um homem encontrasse uma mulher, gerasse e procriasse a espécie, e ao mesmo tempo, se um homem encontrasse um homem, houvesse saciedade em seu acasalamento, e eles se acalmassem, voltassem para seus afazeres e se ocupassem do mais da vida. A gente não chegou nisso, mas na avaliação, a partir dessa passagem, tinham umas perguntas sobre a diferença entre amor genital e amor não genital em Platão. Mas, enfim, não vai cair, porque não tivemos tempo ontem. Ahm, Agora, aqui a referência a como as cigarras procriam, eu não tenho muita certeza qual é a ideia. Certamente os seres humanos saem da Terra aqui, mas se eles jogam sua semente na Terra também, não sei. Ou se é uma ideia que eles nascem da Terra sozinhos, sem precisar de semente ser jogada. Mas é por causa disso que a gente está lendo esse texto, porque existe essa ideia de que há seres que nascem da Terra em Platão. Fora que, aliás, isso é ah, uma ideia comum, tem vários mitos sobre isso, sobre autoctonia, né, na Grécia. Então, autoctonia, pessoas que saíram da própria terra. Na própria República tem uma passagem chamada A Nobre Mentira, né, que, enfim, é uma espécie de discurso de formatura que se dá para os formandos na cidade ideal, em que ahm, em que se diz, olha, tudo que vocês experimentaram até aqui nos seus estudos foi como um sonho. Vocês estavam no útero da Mãe Terra e agora vocês estão nascendo e saindo dela, né? E são todos nascidos da Terra, né? Alguns de vocês têm ouro dentro de vocês e por isso que vocês serão dirigentes. Outros têm prata, por isso serão auxiliadores, serão tipo uma polícia. Alguns de vocês têm cobre, por isso vocês serão as classes produtivas. Historicamente, assim, é um texto muito controvertido, né, até por ter essa expressão, a nobre mentira, né? E então o Karl Popper, né, ele famosamente acusou Platão aqui de estar assim concordando com os sofistas, que você tem que mentir para as pessoas mesmo. Numa interpretação mais favorável, é, isso é sobre isso, na realidade, é um ataque aos privilégios aristocráticos. Então, não importa a sua família, todo mundo aqui nasceu da terra, né? E a cidade pertence a todo mundo, porque todo mundo tem essa mesma mãe, a terra da cidade. E como é um discurso de formatura, óbvio que, assim, se presume que Platão quer uma educação boa o suficiente para que as pessoas, aos, sei lá, 19, 20 anos, não acham, quando eles escutam vocês nasceram da Terra, que isso é literalmente verdade. Então, é mais uma coisa de. Então, assim, privilégio aqui tem a ver com a sua função na cidade, não tem a ver com quem são seus pais. E Platão, ao introduzir essa mentira nobre na República, ele está fazendo reverência a outros mitos sobre pessoas que nasceram da Terra. Então, o Cadmo teria, né, gerado os primeiros habitantes de Tebas, né, se eu não me engano, é uma coisa, ele
mata um dragão, uma cobra, e as escamas, ou os dentes, caem na Terra e viram e daí nascem os primeiros habitantes de Tebas. Então tem vários mitos de autoctonia, né? Né? Eu acho que a cidade de Atenas também tem alguma espécie de mito de autoctonia, mas não lembro os detalhes. Talvez, isso agora está me confundindo mito sobre a Via Láctea. Mas, enfim. Ahn, e vamos ver aqui também e aqui no diálogo político também há referência a esses mitos, e é uma referência mais ampla a esses mitos. A esse mito. Então, ele elabora o que seria realmente essa época em que as pessoas nasceram na Terra, que é associado também à ideia da idade de Crono, né? A gente já viu a ideia da idade de Crono nas leis. Teria sido uma época em que os seres humanos eram regidos diretamente pelos deuses, né? Então, nenhum ser humano tinha que se prestar a indignidade de ter que obedecer outro ser humano. Os seres humanos obedeciam algo que era superior a eles, os deuses ou os numes, os daimons, né? Também é estabelecido na época da abundância, umidade de ouro, e as pessoas nessa época também nasciam direto da terra. Ele vai fazer referência a isso aqui no político. O diálogo político, ele vem na sequência do sofista. Então, o sofista, a gente viu ele sobre essa questão da comunhão das formas, mas ele é exclusivamente uma busca por uma definição de o que é um sofista. E o político, então, é uma busca por uma definição de o que é o que é um político, né? Então, e a primeira definição que se chega é que ele é como um pastor dos seres humanos. E, porém, e daí é um diálogo aqui entre o estrangeiro, né? Então, o estrangeiro de Eleia, e um personagem chamado Sócrates, mas não é o Sócrates na maior parte dos diálogos, é um Sócrates que é mais jovem que esse outro. Por isso, vocês vão ver no texto que as falas são ou do estrangeiro ou de Sócrates, o jovem, né? É outro Sócrates. Certamente tem algum jogo, tem alguma piada, tem alguma coisa aqui que Platão está fazendo, pondo num diálogo que vai falar sobre rejuvenescimento, também um Sócrates, o jovem. Mas eu não tenho uma explicação sobre isso ou alguma coisa mais inteligente sobre isso a falar disso. Um, o Platão gosta, de modo geral, de brincar com essa questão de velhice e juventude. Devemos escutar os velhos, devemos escutar os jovens. No Timeu também se relata uma conversa entre Solon, né, o famoso legislador e poeta, e um sacerdote egípcio, e o egípcio diz: vocês gregos são sempre jovens, porque volta e meia tem catástrofes, tem inundações e conflagrações do mundo que matam todo mundo, quase toda a humanidade. Eita, que matam quase todo mundo, só sobre uma coisa. Então, por isso que a civilização grega está sempre se começando do zero, enquanto os egípcios estão num lugar privilegiado que é preservado essas coisas, por isso que eles têm documentação para séculos da história. Então, à luz dos egípcios, os gregos são sempre jovens, são sempre renascendo, em algum sentido. Relevante para o que a gente tem. Esse tema do renascimento também aparece mais tarde no simpósio. No discurso de Diótima, a gente leu parte disso. Então, no discurso de Diótima tem algo pouco platônico. Tem algo pouco platônico e muito heraclítico, que é a ideia que estamos toda hora deixando de ser e vindo a ser, né? Não é só nossos corpos que estão, né, que precisam ser constantemente reabastecidos com ah, água e comida e tal, e repouso. Também as nossas mentes, as nossas almas estão constantemente sendo comidas pelo esquecimento, né? E por isso que toda hora precisamos praticar, precisamos rememorar, precisamos treinar as coisas para que os nossos conhecimentos não acabem no esquecimento, né?
Se você quer algo não teórico, nós precisamos continuar a praticar nossos bons hábitos para que eles não percam. Precisamos continuar a ter a companhia das pessoas que amamos para que não esqueçamos também dos nossos sentimentos com elas. Então, também a alma está constantemente tendo que se reinventar nesse discurso mais tardio do simpósio. Então, vamos pular o texto. E vocês devem ter o PDF. O tradutor, ele já, de alguma maneira, ele já segmentou esse mito em várias pequenas partes, porque nos ajuda e a gente vai seguir a segmentação dele para a nossa leitura. Um, Tiago e Mila, vocês querem ler a primeira parte? Ah, um, você pode tomar o meu. Sim, essa. Um de vocês faz o estrangeiro, o outro Sócrates, o jovem. Nesta conversa falaremos de algo que parece uma brincadeira, servindo-nos de grande parte de uma grande lenda. Após o que, retomaremos até o fim o ponto em que estávamos, prosseguindo de divisão em divisão até que cheguemos ao fim desejado. Não é esse o método que se impõe? Certamente. Presta bem atenção à minha lenda, como costumam fazer as crianças. Aliás, não está tão distante dos anos de... Fala. Contavam-se, então, muitas lendas de eras remotas e que ainda hão de ser contadas. Uma delas versa sobre a luta de Atreu e Tiestes. Ouvistes contar e certamente guardas na memória o que, segundo dizem, aconteceu naquele tempo. Refere-te talvez à lenda do Cordeiro de Ouro? Não. Refiro-me à mudança que se operou no nascer e no pôr do sol e de outros astros. Naquele tempo desapareciam, onde atualmente nascem redondos, onde agora se são. Ou então, que para testemunhar o horrível crime de Atreu, Deus alterou o seu curso para a ordem atual. É o que se conta. Também ouvimos falar muitas vezes no reino de Pan. Muitíssimas. Disse também que os homens nesses tempos nasciam da terra e não dos outros. É o que se diz em muitas das velhas lendas. Todos esses testes resultaram do mesmo fenômeno. E não somente esses, mas outros ainda mais espantosos. Pelo longo tempo que ficou, uma parte deles foi esquecida, enquanto outros transformaram-se em episódios isolados. Ninguém, todavia, falou da causa desses sucessos, a qual agora devemos conhecer, pois que ela nos será útil para definir a natureza do reino. Disseste bem. Conta, e nela não suprimos nada. Escuta. Esse universo em que estamos, às vezes é o próprio Deus que lhe dirige o curso e preside a sua revolução. Outras vezes, terminados os períodos que lhe foram determinados, ele o deixa seguir. Então, por si mesmo, o universo retoma o seu curso circular em sentido inverso, em virtude da vida que o anima e da inteligência que lhe foi dada, desde a sua origem por aquele que o criou. Esse movimento de retrocesso faz parte necessariamente da sua natureza, pelo motivo seguinte. Que motivo? Somente ao que há de mais divino convém conservar sempre as mesmas qualidades, permanecer no mesmo estado e ser sempre o mesmo. A natureza corpórea não participa dessa ordem. O que chamamos céu e mundo, apesar dos muitos dons esplêndidos que recebeu do seu Criador, está preso à sorte do corpo. Por isso é impossível que fique eternamente alheio à mudança e, na medida de suas forças, move-se no mesmo espaço, com um movimento mais idêntico e mais único que é capaz. Isso que foi animado do movimento de retrocesso circular, que dentre todos é o que menos o afasta de seu movimento primitivo. Ser a causa contínua de sua própria rotação não é possível senão ao que rege tudo aquilo que se move. Esse ser, porém, não pode mover-se, ora no sentido contrário. Por essas razões, todas não podemos afirmar que o mundo seja a causa contínua de sua própria rotação, nem dizer que toda ela, sem interrupção, é dirigida por um Deus nas suas revoluções contrárias e alternadas, e muito menos que ela se deve a duas divindades cujas vontades se opõem.
Mas, como dizia há pouco, a única solução que resta é que umas vezes ela seja dirigida por uma ação estranha e divina, e assim, recebendo uma nova vida, recebe, igualmente de seu autor, uma nova imortalidade, e que outras vezes, abandonada a si mesmo, caminha em retrocesso durante milhares e milhares de períodos, pois que a sua grande massa se move num perfeito equilíbrio sobre um eixo extremamente pequeno. Tudo que acabo de dizer parece estar bem próximo da verdade. Prossigamos no raciocínio e examinemos a causa. Como dissemos, de todos esses prodígios, ele consiste no seguinte. Em quê? Terminou essas frases. Daí temos a parte seguinte, que é as alternâncias do movimento do seu curso. Então, com isso, ele abre, ele introduz o mito, ou, na verdade, os vários mitos. Então, como eu disse, ele está tentando definir um, o político, né, que ele também, de vez em quando, no diálogo chama o rei, e ele está tentando fazer isso por divisão. Né? Então, ele vai subdividindo as categorias. É assim que ele chegou na ideia de pastor e pastor de seres humanos. Isso é referência à divisão. E esse método de divisão é um jeito de interpretar aquele método prometeico do que nós falamos. Você começa de uma unidade e daí você vai descobrindo quais são as subdivisões dessa unidade. Você não parte diretamente da unidade para a multiplicidade infinita. Você vai descobrindo os números, como diz lá. Se 2, ou 3, ou 4. E ele começa, então, invocando outros mitos que há. E é algo, isso toca na questão que foi levantada ontem, sobre se Platão propõe que você não aceite os mitos, porque eles são um conhecimento de terceira mão. Né? Aqui, justamente, não, ele está trabalhando com os mitos, mas ele diz, nós precisamos encontrar, vamos dizer, aquele mito que articula todos os outros mitos. Né? E podemos tomar isso como programático também para uma certa interpretação unitária da obra de Platão. Platão mesmo aqui está defendendo a empreitada de você buscar assim um mito que explique os outros mitos. É algo interessante tem nesse texto de diálogo ele chama isso de uma grande narrativa. Né? Também mais tarde ele fala disso porque ele tem uma reflexão depois de contar esse mito que eles falaram demais. Ele chama isso de uma grande narrativa. Mas então tem aqui o projeto da grande narrativa que vai dar conta de todas as outras, da mesma maneira como no Timeu temos a ideia da narrativa verossímil, né? da história verossímil. E ele quer, então, articular três mitos distintos. Né? Tem um mito, né, que certa vez teve uma mudança no jeito como os astros nascem e se põem. Agora, todos os astros, o Sol e todas as estrelas, nascem no leste e se põem no oeste. Porém, certa vez aconteceu que isso foi invertido. Né? Então, certa vez, as estrelas se punham no leste e nasciam no oeste. Então, isso é uma coisa. Outra é a ideia do reino de Crono, uma época em que os seres humanos eram diretamente regidos por deuses, e era uma época de paz e abundância. E também tem o mito das pessoas autóctones. Então, e ele vai costurar esses três, e ele vai dar, de certa maneira, privilégio para a ideia da mudança do curso das estrelas. Porque ele diz, certo, porque é isso que ele fala aqui quando ele fala do mudança ou do movimento do cosmos. Tem um argumento. O argumento aqui é curioso. Né? O argumento é curioso em relação ao que a gente já viu, porque normalmente Platão dirá alguma coisa tipo que algo divino é imutável, né? Que é próprio dos corpos mudarem. Mas aqui ele diz que é próprio do divino sempre mudar da mesma maneira. Né? E que os corpos precisam nem sempre mudar da mesma maneira, e o mundo, por isso, vai ter esse momento de retrocesso circular. É um momento em que ele, em vez de
girar de uma maneira que as coisas nascem no leste, elas nascem no oeste. Um, então, o argumento aqui é curioso de um ponto de vista platônico. Um argumento para dizer que para dizer que o mundo tem que ter esses dois movimentos. Vamos ver depois que talvez Platão, de fato, queira dizer que são dois aspectos da mesma coisa, que eles devem acontecer ao mesmo tempo. Aqui já temos algumas indicações disso, né? Quando diz, mas como dizia há pouco, a única solução que resta é que umas vezes ela seja dirigida por uma ação estranha e divina, e assim, recebendo uma nova vida, recebe igualmente seu autor, uma nova imortalidade. Que outras vezes, abandonado a si mesmo, caminha em retrocesso durante milhares e milhares de períodos. Então, aqui temos, por um lado, a ideia que a causa divina tem que estar, como se fosse, ficar dando mais vida para o mundo. Né? E isso combina com a ideia do simpósio, mas na ideia do simpósio, tudo está constantemente perdendo vida. Então, você tem que constantemente estar dando mais vida. Também, essa nova imortalidade, né? Isso está no Timeu. Né? Então, no Timeu, no começo do discurso do Demiurgo, aos jovens deuses, esse mesmo discurso no qual ele delega para eles a criação dos seres mortais, ele começa dizendo, olha, vocês, em princípio, também seriam mortais, porque vocês tiveram começo. Porém, graças à minha vontade, vocês jamais acabarão. E minha vontade é o elo mais forte possível. Por isso que as suas várias partes jamais se desligarão, jamais se decomporão, porque estão segurados pelo mais forte dos elos, que é a minha bondade, né? Minha vontade de compartilhar a a minha bondade com o mundo. E isso, então, é ele assegurando a imortalidade do mundo. E, de novo, aqui, então, parece que isso é algo que ele faz constantemente. Então, aqui temos já algumas indicações, um pouco pela estranheza do argumento, um pouco por essas referências, que nós estamos lidando aqui com com algo que deve ser interpretado alegoricamente, não literalmente. Não que realmente houve um começo, um outro momento em que o mundo andava ao contrário. Tá? Vamos passar para a próxima sessão, é bem curta, as alternâncias do movimento e o seu curso. Natália e Tiago, vocês querem ler? Desculpa, Guilherme. Guilherme, vocês querem ler? Sim, por favor. Posso começar? Na rotação do universo, que ora se faz em sentido atual, ora em sentido oposto. Como? Essa mudança de sentido deve ser considerada como a mais importante e mais perfeita das variações a que está sujeito o universo, o maior e o mais completo. Isso é claro. Logo, deveremos supor que naquela época se produziram as transformações mais importantes para nós, que residimos e vivemos no seu interior. É claro. Mas nós sabemos também que é com grande dificuldade que a natureza dos seres vivos suporta mudanças profundas, numerosas e diversas ao mesmo tempo? Sim. Nessas ocasiões, é fatal que a morte faça suas maiores devastações entre os seres vivos, reduzindo especialmente o gênero humano a um número ínfimo de sobreviventes. Ao realizar-se a inversão do movimento atual, os que sobrevivem sofrem toda espécie de estranhos e insólitos acidentes, dos quais o mais grave se deve à mudança de sentido do universo. É isso. Bom, Ok, até aí. Obrigado. Então, aqui ele introduz a ideia de que essa mudança de direção, né, é ela que vai explicar todos esses diferentes relatos míticos. Né? O argumento parece depender de uma certa, vamos dizer, uma certa equivocidade. Né? Ele diz que a mudança de sentido do universo, né, e o movimento do universo é o que causa o movimento dos astros, é literalmente a maior mudança.
no sentido de a maior extensão. E por isso ele deve causar também as maiores transformações, no sentido de as mais importantes, as mais chocantes, né? Então, as coisas mais estranhas devem acontecer nesse momento. Então, isso parece um pouco trocar num, assim, não é realmente algo demonstrativo, né? Tem certa plausibilidade, né? Porque as coisas estão muito estranhas, mais coisas prodigiosas acontecem. Mas não é realmente um argumento dedutivo nesse sentido estrito. Podemos ver também como Platão também está misturando outros mitos aqui, né? Quando ele fala de ahm, devastações que dizimam os seres vivos, né? Ele está pensando em mitos, por exemplo, de enchente, né? E de conflagração que haviam, né? Então, o mito por exemplo, de Phaeton, né? O filho do Sol, que quando descobriu que era filho do Sol, porque ele é um filho ilegítimo, ele exigiu do Sol o direito de andar no seu carro. E ele trouxe o carro, mas ele não sabia que conduzia o carro. E ele chegou tão perto que ele queimou uma grande parte do mundo, né? Daí tem assim, tem várias interpretações disso, mas uma delas realmente que foi quase uma destruição do mundo. Tem também mitos de inundação, como o de Deucalião e a sua mulher, cujo nome esqueci. Quê? Pirra, né? Que são os dois sobreviventes. E o vídeo conta isso de muito bem, porque só os dois sobrevivem, né, à inundação e à enchente do mundo. E daí Deucalião tem um discurso para a mulher dele, diz: está vendo? Se não fosse por mim, você não teria sobrevivido isso, né? Que sorte a sua ter mim, né? Então, algumas dinâmicas de casal, né, são anti-Christmas. O- Agora, realmente recomendo ler as Metamorfoses. Agora, o mesmo. Isso aqui não é Carlos Alberto Nunes, mas Carlos Alberto Nunes tem uma tradução da Metamorfoses também, né? Que é pela editora 34. Mas, enfim. E então, é por isso que esse mito vai conseguir explicar todos os outros mitos. Esse mito da mudança de direção, né? Isso que ele estabeleceu aqui. Podemos, assim, para mais robusto, poderíamos assim, pensar sobre como realmente a mudança de dia e noite seria assim, é a mudança mais básica, não só no sentido de extensão, mas assim, que guia todas as outras coisas, né? Porque os animais se comportam de um jeito completamente diferente, e tudo, né? Se comporta de um jeito de dia, outro de noite. Então, você poderia talvez fazer uma explicação, tornar isso um pouco mais robusto, mas a gente não precisa entrar nisso agora. Arthur, você está com a cara. Não, é porque existem os caras que falam mesmo que sessão política fora de Cronos. Tinha o tempo para Cronos e depois tinha para fazer. É aqui. É o texto que a gente está lendo. Uhum, isso. A gente vai chegar a isso em um momento. É isso. Bom. Ahn, então, para a próxima sessão, vamos lá. Vanusa e Ana, vocês querem ler? Está sem o texto? Vamos aqui. Essa sessão, Os Filhos da Terra. Todos os seres vivos então pararam na idade em que estavam, e tudo o que era mortal já não contemplou mais o espetáculo do envelhecimento gradual. Depois, progredindo em sentido contrário, desceram de juventude e piscou. Os cabelos brancos dos velhos tornaram-se pretos. Naquele em que a barba já era crescida, as faces se alisaram, cada um retornou à cor da mocidade. Os corpos dos leves tornando-se ainda mais ternos e menores. Dia por dia, noite por noite. Voltaram, afinal, o estado de crianças recém-nascidas, a elas semelhantes em corpo e alma,
e prosseguindo após o seu declínio, achavam por desaparecer completamente. Os cadáveres dos que naquele tempo haviam padecido morte violenta sofreram as mesmas transformações. Enquanto a rapidez, em poucos dias deles nada restava. E como então, naquele tempo, se dava o nascimento dos seres vivos para se ver? Como se proteger contra o viver? É claro, só que segundo a natureza, então, não podiam como procriarem-se uns aos outros. E foi nesse tempo que aconteceu a história de que se fala, de uma raça outrora nascida da própria terra. Os homens desse tempo, nascidos do seio da terra, guardaram essa lembrança que nos foi transmitida pelos nossos mais remotos antepassados. Homens de um tempo que se seguiu imediatamente ao fim deste antigo ciclo. Eles são as garantias destas tradições que muitos de nossos contemporâneos duvidam, sem razão. A meu ver, enquanto se pensar assim, desde que os anciãos voltaram a ser crianças, os mortos sepultados da terra consequentemente deveriam reconstituir-se e voltar à vida. Levados por este movimento de volta que fazia com que as gerações caminhassem no sentido oposto. E sendo que assim nasciam, necessariamente no seio da terra, dela receberam o seu nome e a sua história, quando não foram dirigidos por Deus para outros destinos. O que dizes se confirma perfeitamente pelo que é afirmado. Mas dizer-me agora se a vida aqui, a poder que existia sobre o trono, pertencia a outro ciclo ou a este, pois que a mudança de sentido do curso dos atos do sol aconteceu, evidentemente, não. Por favor, devolveu. Obrigado. Então, aqui ele explica como ele consegue derivar vamos dizer, do mito da mudança do sentido do mundo, né, no movimento cósmico, o mito dos autóctones. E ele diz que nós temos os mitos dos autóctones porque as pessoas que estiveram no começo do nosso ciclo, né, ainda conviveram com aquilo. Então, é daquele momento de ruptura, de mudança, que os mitos sobre a autoctonia nos chegaram. Agora, a ideia aqui, então, é que a mudança de sentido do mundo é algo muito mais básico do que simplesmente uma mudança de direção. Porque realmente tudo funciona ao contrário. E as coisas não envelhecem, mas elas rejuvenescem. Então, não é simplesmente que que os astros estão indo em sentido contrário, mas também ou as pessoas velhas estão ficando jovens, os jovens estão ficando crianças, e as crianças estão desaparecendo na Terra. E à medida que... E daí tem um eco aqui do Phaedon. Né? No Phaedon, um dos argumentos para a imortalidade da alma é que tudo vem de contrários. Né? Então, nós vemos o quente do frio e o frio do quente, e por isso também tem a morte, a vida deve vir da morte e a morte da vida. Logo, antes de estarmos vivos, devemos já viver. O argumento, desde a antiguidade, não é visto como muito impressionante. Porém, temos algo aqui semelhante, né? A meu ver, impõe-se pensar assim: desde que os anciãos voltavam a ser crianças, os mortos sepultados na terra, consequentemente, deveriam reconstituir-se e voltar à vida, né? Levados por este movimento de volta que fazia com que as gerações caminhassem em sentido oposto. E sendo que assim nasciam necessariamente do seio da terra, dela receberam o seu nome e a sua história, né? Seu nome, são chamados de autóctones, né? Quando não foram dirigidos por um Deus para outros destinos. Tenho aqui, então, essa ideia de rejuvenescimento, né? O Benjamin Button, de que a gente falou, e é aqui que ele vai agora passar
logo daqui para explicar que isso também deve ser a época do reino de Crono, né? Ele nunca chama o outro período bem explicitamente de período de Zeus, se eu me lembro corretamente. Porém, fica implícito com o contraste. Em outro momento, ele menciona Zeus. Ah, não, de fato, não. Desculpa. Errei. Em 222b ele menciona Império de Crono e Império de Zeus. Um, o, então, aqui ele introduz então a ideia de rejuvenescimento. E de nascer da Terra, que é o nosso ponto de contato com o simpósio. Vamos então agora para os pastores divinos, que vai nos lembrar do que a gente viu nas leis, né? Nas leis, esse mito de Crono é introduzido para introduzir a ideia que seres humanos não devem ser governados por outros seres humanos, mas por coisas imortais, por coisas divinas. E por isso que agora, não estamos mais no reino de Crono, devemos buscar o que é mais perto disso, que é o império da lei, né? Devemos seguir a lei, que é ditada pela razão, que é o que tem de mais divino em nós. E nesse sentido, é uma das razões para o culto aos deuses, né? Cultuar os deuses é, de certa maneira, e dizer que assim, os deuses regem tudo, é manter esse princípio, né? Que não devemos nos submeter a opiniões e a vontade contingente de outras pessoas, ao arbítrio de outras pessoas. O que deve nos reger é algo imortal, algo divino. Então, a lei, isso deveria ser a lei. Vamos lá, então. Os pastores divinos. Talvez Arthur e Leonardo, vocês querem ler essa parte? Entendi. Acompanhaste bem a discussão, mas a ordem a que tu te referes, em que tudo nascia em si mesmo para servir aos homens, não tem relação alguma com o ciclo olímpico. Pertencia ela ao ciclo precedente. Nesse tempo, a direção e a vigilância de Deus se exercia, primeiramente, tal como hoje, sobre todo o movimento circular. E essa mesma vigilância ainda existia localmente, pois todas as partes do mundo estavam distribuídas entre os deuses encarregados de governá-las. Aliás, os próprios animais então se dividiam em gêneros e rebanhos sob o bordão de gêmeos divinos, e cada um deles provia, plenamente, todas as necessidades de suas ovelhas, não havendo feras selvagens, nem acontecendo que uns devorassem a outro, nem guerra, nem desentendimento. E eu poderia contar ainda milhares de outros benefícios e esse tempo dispensável ao mundo. Mas, voltando ao que se refere aos homens, em que não tinham preocupação alguma para viver, esta é a explicação. Era o próprio Deus, que pastoreava os homens e os dirigia tal como hoje. Os homens, a raça mais divina, pastoreiam as outras raças animais que são inferiores. Sob seu governo não havia Estado, Constituição, nem a posse de mulheres e crianças, pois era do seio da terra que todos nasciam, sem nenhuma lembrança de suas existências anteriores. Em compensação, tinham em quantidade os frutos das árvores e de toda uma vegetação generosa, recebendo-os sem cultivá-los, de uma terra que, por si mesma, tudo oferecia, luz, sem lei, vivendo mais das vezes ao ar livre, pois as estações lhe eram tão amenas que nada podiam sofrer, e por leitos tinham a relva macia que brotava da terra. Era esta, Sócrates, a vida que se levava sob o império de Crono. E quanto à outra, a de agora, é que ao que se diz está sob o império de Zeus. Tu a conheces por ti mesmo. Podes dizer qual delas é a mais feliz? Impossível. Queres, então, que eu mesmo diga? Claro que sim. Se os tutelados de Crono, em seus lazeres, que eram únicos, e tendo a faculdade de riqueza, não apenas com os homens, mas também com animais, se usaram de todas essas vantagens para praticar a filosofia, conversando com animais entre si, interrogando todas as criaturas
para ver se haveria uma que, melhor dotada, enriquecesse com uma descoberta original, o tesouro comum dos conhecimentos humanos, fácil seria dizer que eles eram infinitamente mais felizes do que os homens do presente. Se, porém, apenas se ocuparam em fartar-se de alimentos bebidas, não procurando contar ou ouvir de outros e dos animais senão fábulas, tais como as que hoje se contam a seu respeito. A resposta seria fácil, creio. Mas deixamos este problema até que encontremos alguém bastante hábil que nos testemunhe com que espírito os homens deste tempo procuravam o conhecimento e entre si discutiam. Quanto à razão por que lembramos deste ir, eu a direi agora, pois já é tempo de continuarmos o nosso raciocínio, se quisermos levá-lo ao bom termo. Obrigado. Então, aqui, então, isso aqui realmente é o cerne desse mito para os fins do argumento político. Quer dizer, a primeira definição do político, do rei como pastor dos seres humanos, é uma definição de algo divino, não é definição de um ser humano. Eles estão buscando um ser humano, então essa definição não pode estar certa. Por isso que eles prosseguem, tem outras definições. Até ele termina com uma memorável definição do político como tecelão da cidade. Né? Da mesma maneira como o tecelão pega os diferentes fios e deles formam um tecido, o político ele vai conseguir com que as pessoas diferentes, as pessoas gentis, as pessoas agressivas, todas assim cooperem e formem uma só comunidade. E dessa maneira também moderem os seus excessos. Né? Então, os agressivos vão, de alguma maneira, evitar que sejam gentis demais, os gentis vão evitar os piores excessos agressivos. E daí, isso a ideia de político aqui é a ideia de alguém que, assim, a obra principal do político é a unidade do povo, né? É a unidade da cidade. Não é fazer guerra, não é certamente não é qualquer construção ou prover pelo sustento da cidade ou coisa disso. Não é a criação, é a conciliação da comunidade política. Mas, para nossos pontos, aqui temos a ideia, então, de um lugar em que os seres humanos estão inteiramente entregues a uma governança divina, em que eles são pastoreados, né? E é um mundo também em que os seres humanos e os animais estão, de alguma maneira, em pé de igualdade, né? Isso é algo. Então, poderia ser que estão fazendo todos filosofia uns com os outros, né? Ele até especula isso. É curioso, né? Depois dessa descrição da Idade de Ouro, o estrangeiro termina de e você acha que as pessoas eram mais felizes que a gente? E, ah, ah, assim, você consegue dizer quem é mais feliz? E daí só os jovens diz, impossível. Assim, quem poderia saber? E daí, claro, o estrangeiro, quando ele vai responder isso, diz que não é óbvio. Mas, assim, eu esperaria que a resposta mais natural seria a pessoa dizer, sim, óbvio que aquelas pessoas eram mais felizes. Isso, então, é a caracterização do mundo em que sob o domínio de Crono, que está indo ao contrário, que as pessoas estão se rejuvenescendo. A gente vai voltar para a interpretação disso, né, de o que isso pode dizer e tal, mas mais tarde. Vamos terminar a leitura dessa parte do político com a próxima sessão, que é o mundo abandonado. Que aqui nós só precisamos de um único leitor, porque é só o estrangeiro falando. Iago, você consegue falar ou não? Não. Desculpa, eu esqueci seu nome. O que é? Você quer ler? Não. Stephanie, por favor. Quando se completou o tempo determinado a todas as coisas, e chegada a hora em que devia produzir a mudança, essa raça nascida da terra desapareceu por completo, havendo cada alma completado seu ciclo de nascimentos e voltado à terra tantas vezes como sementes quantas determinaram a sua própria lei. Então, o piloto do universo, abandonado, por assim dizer, o leme,
voltou a encerrar-se em seu posto de observação. E o mundo, levado pela sua tendência e pelo seu destino natural, moveu-se em sentido contrário. Todos os deuses locais que assistiam à divindade suprema em seu governo, compreendendo prontamente o que se passava, abandonaram também eles as partes do mundo confiando-se aos seus cuidados. E o mundo subitamente mudando o sentido de seu movimento, de começo a fim, provocou no seu próprio seio um terremoto violento em que pareceram os animais de toda a espécie. Depois, ao fim de um tempo suficiente, terminados os distúrbios e o terremoto, prosseguiu no movimento ordenado o seu curso habitual e próprio, velando e governando como Senhor tudo que havia em seu seio, bem como a si próprio, e relembrando tanto quanto lhe fora possível as instruções de seu Criador e Pai, de início com maior exatidão, maior fim e crescente enfraquecimento. Esta falta se deveu aos princípios corporais que entraram na sua constituição, aos caracteres herdados de sua natureza primitiva, que comportavam uma grande parte de desordem antes de alcançar a ordem cósmica atual. E seu construtor é que recebeu tudo que tem de belo e de sua constituição anterior decorrem todos os males e todas as iniquidades que se cometem no céu, e que daí passaram ao mundo, transmitindo-se aos animais. Enquanto desfrutava da assistência de seu piloto, que alimentava os seus, que viviam ao seu seio, salvo raros fracassos, só produzira grandes bens, mas uma vez dele desligado, quando o mundo foi abandonado a si mesmo, nos primeiros tempos que se seguiam ainda procurou levar todas as coisas para o melhor. Entretanto, com o avançar do tempo e do esquecimento, tornou-se mais poderosos os testes de sua turbulência primitiva e finalmente alcançou o seu apogeu. Raros são os bens e numerosos os males que a ele se incorporaram, arriscando-se a sua própria destruição e a de tudo que ele encerra. Por esse motivo, o Deus que o organizou, compreendendo o perigo em que o mundo se encontra e temendo que tudo se dissolva na tempestade e desapareça no caos infinito da dessemelhança, toma de novo ele e recompondo as partes que nesse ciclo, percorrido sem guia, tombaram em dissolução e desordem, ele o ordena e restaura de maneira a torná-lo mais imortal e imperecível. Ok, obrigado. Então, aqui temos o mundo abandonado, como se diz. Tem algumas coisas a observar aqui. Primeiro, ele diz que o piloto do universo abandona o mundo. E isso é algo difícil de entender no sentido do que vimos do Timeu, né? Se o piloto do universo, Deus, é suposto ser algo como Demiurgo, ele deve ser algo imutável, não deve mudar. Aqui, claro, ele diz que o divino é o que sempre age do mesmo jeito, na mesma direção. Daí, por como que ele de repente abandona, mesmo na teologia que é apresentado, não faz muito sentido. E se a ideia do divino é que aquilo que sempre vai no mesmo sentido, então sempre está se mexendo, então é como uma alma, é uma alma do mundo. Como que a alma do mundo abandona o mundo? Isso são problemas que sugerem que, de novo, isso não deve ser interpretado literalmente. Outra coisa, tem uma referência direta ao Timeu aqui, quando ele chama o Deus de seu Criador e Pai, né? Criador aqui traduz demiurgo, né? É a mesma palavra. E também ele fala que o mundo tinha como se fosse uma desordem primitiva, né, que ele periga voltar para isso. Isso lembra a ideia de que no Timeu o Demiurgo ele toma um certo caos que já existe lá e impõe ordem. E também no Timeu nós já vimos que lá também essa ideia de que em primeiro lugar houve caos e daí veio ordem. Isso também pode ser uma alegoria. A atividade ele cria o próprio tempo. Então a atividade dele deve ser de alguma maneira perpétua. Falar que há algo, um caos
antes, eu dizer, certamente dizer que é um caos que ele não é responsável por ele, que ele não criou esse caos, né? E que ele cria a ordem que, vamos dizer, sustenta esse caos. Aqui tem um jeito curioso de descrever isso, né? Por esse motivo, Deus que organizou o mundo, compreendendo o perigo em que o mundo se encontra e temendo que tudo se dissolva na tempestade, e desapareça no caos infinito da dessemelhança, toma de novo o leme e, recompondo as partes que nesse ciclo percorrido sem guia tombaram de solução de desordem, ele o ordena e restaura de maneira a torná-lo imortal e imperecível. O caos infinito da dessemelhança. No grego, é o mar da dessemelhança. Porque há essa metáfora náutica que ele vai, toma o leme de última hora, o barco está a ponto de cair no mar, mas ele salva. Um, qual é o, qual é o, qual é o perigo da dessemelhança, né? A gente não usa isso, né? A gente não diz, gente, a sociedade está um caos, a gente vai cair na dessemelhança, né? Ou o terremoto, cuidado, o terremoto vai trazer dessemelhança, né? Qual é a ideia aqui? O máximo que eu consigo entender é, então, quando ele diz o mar da semelhança, a ideia é que tudo seja dessemelhante de tudo. Ou seja, não vai ter nenhuma classe, nenhum gênero, nenhum tipo universal, né? É, isso pode ser entendido melhor, por exemplo, pensando nas espécies. Então, havia uma ideia que filhos são parecidos com os pais, mas eles não são idênticos aos pais. Os filhos são, de alguma maneira, uma imitação, uma cópia dos pais. Agora, isso quer dizer que os netos são cópias dos cópias dos pais. E os bisnetos são cópias das cópias dos cópias dos pais. E uma cópia nunca é tão boa como o original. E tanto que aquilo e a semelhança que você vê entre pais e filhos já é muito difícil de ver em primos na quarta, quinta, sexta geração. À medida que você vai indo, aquilo que une aquela linhagem, aquele genus, aquele gênero, vai se perdendo. E a preocupação aqui, então, parece ser que o mundo, com o passar dos anos e com o envelhecimento e a reprodução agora as coisas não estão nascendo um, prontas da Terra, né? Tem essa procriação em que as coisas se levam adiante e podem ir sozinhos. A tendência é ir para a dessemelhança, ir para a destruição das formas universais, né? Tudo vai ser só indivíduos, sem ter nada em comum entre eles. Assim, podemos também, de novo, isso sugere que o perigo é a individualidade radical, né? Que não haja nada em comum entre as coisas. Então, aquilo que esse Deus está trazendo é justamente uma conformidade do mundo às formas, né? A sustentação, isso é realmente o que dá realidade às coisas, para Platão. Porque quando dizemos que alguém é isso ou aquilo, quando a gente atribui presença e realidade, a gente diz que é tal ou qual, né? A gente diz que é um ser humano, que é grande, que é pequeno, que é sábio, que é feio, que é justo, que é injusto. E essas coisas, né, são as formas. Se as coisas tendem para uma coisa que fosse radicalmente individual, no sentido de não ter nada em comum com qualquer coisa, né, uma coisa perceptível nesse sentido, não teria realidade para Platão. E então parece realmente que essa atividade do mundo é a atividade de lidar forma, né? De lidar as formas. E tanto que aqui se usa a metáfora do aprendizado, né? Diz que o mundo vai esquecendo aquilo que aprendeu de seu pai, de seu criador, como se a geração das espécies fosse uma geração, fossem gerações de artesãos, né, que vão se esquecendo da arte do mestre original, né, Hiram, que foi morto depois da construção do templo. E daí eles vão se esquecendo e daí a qualidade dos artesãos vai caindo, caindo e caindo, né? E tem aqui uma analogia entre, vamos dizer, receber o conhecimento, a forma na alma, na mente, e receber a forma nas coisas. Um, então,
Isso é basicamente o mito. Ele continua, porque ele diz, bem, o que é característico dos seres humanos nessa nova etapa, essa parte seguinte, que a gente não precisa ler, porque não entra na metafísica, vamos dizer, do. Não entra na metafísica de Platão, é que, como nessa época o Deus não está mais cuidando do mundo, então os animais e os seres humanos não são mais pastoreados. E por isso que é a época que surgem as artes, né? Que nós temos as artes para que a gente possa ter alguma capacidade de sobreviver por conta própria sem ter alguém cuidando da gente, né? Um, agora, então, isso é o mito do político, o mito das duas eras do mundo, o mito da era de Cronos, de Zeus. Devo dizer que no século XX se popularizou uma interpretação que encontra nesse texto três eras e não só duas. Mas eu não partilho dela, eu acho que ela é pouco convincente, por isso que eu não estou apresentando ela aqui. Mas se vocês procurarem ler sobre isso, vocês vão também encontrar interpretações de três. Especialmente eu acho que foi o Brisson, o pesquisador francês, assim, escola fantástico que realmente empurrou isso, mas eu não estou muito convencido. Acho que a visão tradicional só tem duas alternâncias entre Zeus e Cronos, faz mais sentido, e também um, é melhor pensar que são coisas simultâneas. Eu já dei várias razões para ver isso, várias coisas que estão estranhas nesse mito de um ponto de vista platônico, né? Que ele diz que coisas divinas não podem ser imutáveis, as semelhanças com o próprio Timeu, né? A gente viu algumas coisas aqui que já sugerem que isso deve ser contínuo. A necessidade de ficar dando mais imortalidade, vida para o mundo, isso tem que ser algo contínuo. E temos também o testemunho do Parmênides, que é o outro texto que vocês têm aí no Drive, que é o argumento sobre como tudo que está no tempo precisa não só envelhecer, mas também rejuvenescer. Nós já vimos Platão se comprometer com essa tese no Timeu, né? Mas lá foi de uma maneira indireta. Lá ele disse: bem, as coisas eternas, como elas não estão no tempo, então elas não vão mudar, você não pode falar delas nem foi, nem será, elas não vão ficar mais velhas, nem mais jovens, né? E daí ele joga esse mais jovens como se não fosse nada. Mas aqui no Parmênides temos um curioso argumento para dizer que realmente as coisas precisam necessariamente ser mais jovens. Então, ah, aqui tudo está em uma página só, e começa quando ele, em 141, na quarta linha do português, começa não, né? Não é o caso então, né? O, Natália, você quer ler comigo essa coisa? Eu passo o Parmênides, você faz ah, o respondente, o interlocutor, que é o Aristóteles. Ele se chama Aristóteles, mas não é o Aristóteles. De novo, é um jovem Aristóteles. Vamos lá. Não é o caso, então, que o se for tal, então o sujeito dessas deduções é uma longa dedução sobre o e o que precisa ser verdadeiro sobre ele. Não é o caso, então, que o uns portal não poderia tampouco estar no tempo, absolutamente? Ou não é necessário, se algo estiver no tempo, que se torne continuamente mais velho que ele mesmo? Necessário. Não é verdade que o mais velho é sempre mais velho que o mais jovem? Sim. Logo, aquilo que está tornando-se mais velho que si mesmo também está tornando-se simultaneamente mais jovem que si mesmo. Se realmente ele deve ter algo em relação a que esteja tornando-se mais velho. Quer dizer, O seguinte, é preciso que nenhuma coisa esteja tornando-se diferente de outra que já é diferente. Ela não pode estar se tornando do que já é. Mas do que já é diferente, que ela já seja diferente. Do que se tornou, que ela tenha se tornado. Do que será,
que ela venha a ser, do que está tornando-se, que ela que ela de modo algum nem se tenha tornado, nem venha a ser, nem seja diferente, mas que esteja tornando-se. E é preciso não ser de outro modo. Perfeito, é necessário. Entretanto, o mais velho é uma diferença em relação ao mais jovem, e a nenhuma outra coisa. Perfeito. Logo, é necessário que o que está tornando-se mais velho que si mesmo esteja também tornando-se simultaneamente mais jovem que si mesmo. Mas, certamente, também é necessário que ele se torne durante nem mais tempo que ele mesmo, nem menos, mas sim é necessário que durante o mesmo tempo que ele mesmo tanto ele se torne, quanto seja, quanto se tenha tornado, quanto venha a ser. Perfeito. São necessárias também essas coisas. Ok, obrigado. Sim, vamos por partes. Vamos por partes. A primeira concessão que ele tira do jovem Aristóteles é o que, o que está no tempo se torna mais velho que si mesmo. Tá? Essa é a primeira coisa. A gente pode voltar a isso. Algumas pessoas dizem que aqui é que está o pulo do gato, porque você deve dizer que as coisas se tornam mais velhas do que eram, e não do que são. Mas vamos por partes. Então, aceito isso. As coisas, assim, essa descrição de envelhecer como se tornar mais velho do que a si mesmo, ele introduz outra coisa. Mais velho é um termo relativo. Se A é velho, ele é velho em relação a B, que é jovem. Então, velho é como grande. Se você é grande, é porque você é grande em comparação com algo que é pequeno. E vice-versa. Então, se você é jovem, você é jovem em comparação com algo que é velho. E daí ele diz: olha, se você está se tornando mais velho que si mesmo, então você se torna mais velho do que algo que é jovem. Se você está ficando maior, você está ficando maior do que algo que é menor. Então, se você está ficando mais velho que si mesmo, você está ficando mais jovem que si mesmo. Porque velho é algo relativo. Velho é sempre velho em relação a algo que é jovem. Né? Se você fala, eu sou mais velho que o João, então o João tem que ser jovem. Se eu estou ficando mais velho que o João, então o João tem que estar ficando mais jovem que eu. Se eu estou ficando mais velho que eu mesmo, eu tenho que estar ficando mais jovem que eu mesmo. O Aristóteles não entende muito isso. Ele diz, o que quer dizer? Hã? E o Parmênides sente que o problema que ele não tá entendendo é que quando falamos de uma mudança, nós temos que sempre, assim, essa necessidade do relativo, você tem que conjugar, ele tem que estar no mesmo tempo que o outro relativo. Né? Então, ele usa aqui o se tornar diferente. Né? Então, você não. Isso é algo que vimos também no simpósio. Né? Você não pode querer ter algo que você já tem. Se você quer ter algo, é porque você não tem essa coisa. Então, aqui ele está dizendo: se você vai virar diferente de outra coisa, então é porque agora você não é diferente dessa coisa. Pelo menos não, não no mesmo sentido. E daí ele vai por todos os, vamos dizer, possíveis conjugações de ser e se tornar. Né? Então, se você virou diferente de algo, então aquela coisa é assim, aquela coisa virou diferente de você. Se você é diferente de algo, aquela coisa é diferente de você. Sempre tem que usar o mesmo tempo. Né? Então, os relativos, eles são simultâneos. Esse é o ponto dessa passagem confusa que começa com o seguinte. Né? E daí, se os relativos sempre são simultâneos, se algo está virando mais velho que o outro, então outra coisa está virando mais jovem que né? Então, se eu estou ficando mais velho que o João, você pode escrever a mesma, você tem que também ser verdade ao mesmo tempo que João está ficando mais jovem que eu. Né? E daí, se eu digo sobre mim mesmo, que eu estou ficando mais velho que eu mesmo, então eu tenho que estar ficando mais jovem que eu. E então, esse então é o argumento. Aí no final ele também, essa última frase é para dizer que
ele não só tem que ficar mais velho e mais jovem, mas também ele tem que ter a mesma idade que si mesmo. Isso sobre. É também necessário que ele se torne durante nem mais tempo que ele mesmo, nem menos, mas sim é necessário que durante o mesmo tempo que ele mesmo, tanto ele se torne, quanto seja, quanto se tenha tornado, quanto venha a ser. Né? Então, essa ideia de que para ele, ele está fazendo um malabarismo argumentativo aqui. Tá? Ele quer mostrar tanto mais jovem, mais velho e da mesma idade. É verdade sobre o um com respeito a si, ou na realidade, com respeito às coisas no tempo, a respeito das coisas. Sobre a mesma idade, não vai nos ocupar tanto. O que nos ocupa aqui é o mais jovem e mais velho. Ahn, perguntas nesse momento. É, o que eu tentei entender foi, tipo, tá, ele tá ficando mais velho em relação ao agora. Então, o futuro meu é mais velho do que eu agora. Uhum. Agora, se eu olhar o meu passado, no meu passado, sou mais jovem que eu agora. Uhum. Então, eu agora, ele é mais velho em relação ao passado e mais jovem em relação ao. Esse é um jeito de interpretar. Pessoas tiveram outras interpretações? Então, esse é um jeito de interpretar. Se ele se adequa a essa exigência o, da simultaneidade, né, dos relativos, não é claro. E se você diz que eu sou mais velho do que eu era, aí você está comparando algo que é agora com algo que era no passado. Ele parece dizer, se você é mais velho, então você tem que ser mais velho de outra coisa que é mais jovem agora. Você pode dizer, bem, eu estou tomando vamos dizer, um passo para trás e todos os pontos da linha de tempo estão presentes ao mesmo tempo. E assim eu estou fazendo. É um jeito. Um jeito de entender esse argumento é algo parecido com isso, também é dizer que, à medida que envelhecemos, também ganhamos nossa juventude. Né? Então, por exemplo, você vai ouvir da boca da mesma pessoa a Grécia Antiga e a juventude da filosofia. A gente está falando da mesma coisa. Né? Então, as coisas antigas são as coisas jovens. À medida que você envelhece, você tem mais tempo, mais anos que você se refere a quando eu era jovem. Né? Ou é uma coisa você dizer isso quando você tem 20 anos, você se refere quando você era uma criança, quando você se refere a isso, quando você diz isso quando você tem 30, você está falando quando você era adolescente. Né? Então, quanto mais tempo você vive, maior a sua juventude, é mais extenso. Também tem uma interpretação antiga que ele está implicitamente falando que o movimento ele está falando, ele está pensando em movimento circular. Né? Então ele está pensando em, por exemplo, nos corpos celestes. De fato, se o seu movimento é circular e envelhecer, vamos chegar ao final do seu movimento, mas o final é o começo do movimento, no movimento circular. Então, quanto mais perto você chega ao seu fim, mais perto você está chegando ao seu começo. Isso também tinha um dito, né, de Alckmin. Os seres humanos perecem porque eles são incapazes de juntar o fim com o começo. Né? E então e ele provavelmente estava dizendo, comparando os seres humanos aos corpos celestes. Os corpos celestes, eles têm uma vida circular e o fim e o começo deles são juntos. E nosso nascimento e nossa morte são distintos. E por isso que a gente morre porque vamos dizer, a nossa vida é uma linha e não é um ciclo. Né? O, Agora, também tem a opção de que isso aqui, na realidade, é um argumento que não devemos aceitar. E Platão está introduzindo isso para os leitores identificarem qual é a falha. Eu não acho que seja por causa de todas as referências a rejuvenescimento em outros lugares, né, que eu já mencionei no Timeu, aqui no Político. Gasta muito tempo falando de um mito sobre rejuvenescimento. Se ele acha que rejuvenescimento não tem nenhum lastro no mundo, ele passou muito tempo falando balela. Agora, e também era uma preocupação na mitologia antiga. Você fica mais jovem. Em particular, o Afrodite. Afrodite e também, não, mais de uma forma mais famosa, a Aurora, né?
A Aurora se apaixonou por... O nome dele era Anquises? Eu acho que Anquises é outra pessoa. Mas, enfim. A Aurora se apaixonou por um mortal e ela foi a Zeus pedir-lhe que lhe desse a imortalidade. E ele deu, mas ela esqueceu de pedir a juventude eterna. Então ele ficou infinitamente velho. E Título. Títono, isso. Títono, isso. E, e que nem a Sibila, né, citada no começo do Wasteland, do T.S. Eliot, né, a Sibila, que também ela ganhou juventude, ganhou imortalidade sem juventude perpétua, e daí umas pessoas chegaram a Sibila, Sibila, o que que você quer? E ela disse, eu quero morrer. Não conseguia. Então, tem essa ideia, né? Tem essa ideia na mitologia disponível. É, Sim. Os gregos tinham vários literatura cristã. Então, essa pressão por pessoas mais velhas, tipo, de sabedoria, sim, admiração, assim, de certa forma, sim, certamente. Tem essa. valorizaram um pouco jovem. Sim, assim, o corpo jovem é valorizado, especialmente o que eles chamam, né, a flor da idade, né, justamente antes da barba crescer. Flor da idade. Mas, no sentido que os velhos são sábios, tem que respeitar as pessoas mais velhas que você, assim, isso é repetido em vários lugares, bem presente. Também tem essa ideia também, de forma geral, que uma cultura ou uma tradição mais antiga tem mais autoridade, né? Isso em toda a antiguidade. Isso também é um problema para os cristãos, quando eles chegam em cena. Porque eles são essa coisa estranha, uma religião nova, e eles têm que realmente se defender disso, dizer, não, na realidade, já Adão era cristão, nós temos a verdadeira interpretação do judaísmo, essas coisas, e para defender a sua própria antiguidade, porque o que é mais antigo tem mais autoridade, né? Algo novo não faz o menor sentido. Assim, uma autoridade nova, né? Isso que é um problema para os cristãos quando eles aparecem. O, ah, era só isso? Ou você tinha uma conexão? É, tá. Então, uma. Ai, bem, a gente pode chegar a isso depois. Deixa eu só fazer uma anotação. Então, eu acho que tem sim ah, tem sim, eu acho, razões para levar isso a sério, mas uma possibilidade é dizer que não, ele quer que a gente encontre o problema. Uma coisa seria essa coisa de que a gente não se torna mais velho que somos, nós nos tornamos mais velhos do que éramos. Mas talvez essa parte sobre a simultaneidade é incluída para evitar essa saída. Outra coisa é uma coisa que aparece no diálogo político. O diálogo político fala de dois jeitos de medir, né? Tem um jeito de medir que é sempre relativo. O grande é grande em relação ao pequeno, pequeno e pequeno em relação ao grande, né? O longo e o curto. Coisas sempre vêm. E essa medida sempre é relativa a outra coisa. Sempre está comparando uma coisa com outra coisa. Mas tem outro jeito de medir, que é comparar as coisas com um padrão, né? Então, por exemplo, quando eu digo para vocês que São Paulo é uma cidade grande, que São Paulo é uma cidade enorme, eu não estou comparando São Paulo necessariamente com qualquer outra cidade. Eu estou dizendo, São Paulo é enorme para uma cidade, né? Existe uma norma, uma medida natural para o que deveria ser uma cidade, e que isso indica se a cidade é pequena, se ela é grande, se ela é grande demais, se ela é pequena demais, né? Porque, pensando o que é uma cidade, como ela deve funcionar, você pode determinar também quantas pessoas ela deve ter. Também, isso, podemos pensar nisso em outras coisas, por exemplo, também um cavalo, né? A biologia de um cavalo determina que ele deve ter um certo tamanho para que ele exerça as suas funções e consiga viver. Um cavalo grande demais, um cavalo gigante, como a gente também de vez em quando imagina na fantasia, efetivamente não conseguiria se sustentar, né? A estrutura do cavalo é feita para estudar um certo peso. Se ele fica muito grande, ele tem muito peso, e daí ele não consegue mais se sustentar. Um, bem, uh,
Teve um renascentista, eu acho que foi Galileu, que muito se divertiu pensando nisso por causa da descrição do demônio em Dante. Porque o Lúcifer, assim, é enorme. Ele está no centro da Terra. E daí ele não pode ter uma anatomia como a anatomia de um ser humano. Isso não se sustentaria. Mas, enfim, é um detalhe. E pode ser, então, que o problema aqui é essa coisa que velho sempre é velho em relação a jovem. E jovem sempre é jovem em relação a velho. A gente pode envelhecer não em relação a algo mais jovem, a gente envelhece em relação a medidas do ser humano, né? Então, quando a gente diz essa pessoa é jovem, a gente não está dizendo que ela é mais jovem do que qualquer outra pessoa, a gente está dizendo que ela é jovem para um ser humano, ela não terminou a sua formação. Ainda tem parte do cérebro crescendo, a gente diria hoje em dia. Essa pessoa é velha, então ela, assim, ela já viveu muitos anos e isso já começa a afetar como a estrutura do corpo dela. Então, isso talvez fosse um jeito de sair disso também, de sair dessa conclusão. Mas eu vou tomar isso, então, como esse argumento, porém, então, várias interpretações, eu não vou decidir a interpretação agora, mas eu só introduzi para vocês verem, assim, mais razão para pensar que a ideia de rejuvenescimento deve ter algum lastro ontológico aqui. Mas, então, o que é rejuvenescer, né? Porque a gente entende o que é envelhecer. Envelhecer, a gente tem experiência disso. Agora, a gente pode também imaginar o que seria rejuvenescer. A gente pode ir e assistir o filme Benjamin Button e a gente vê, né, o personagem ficando mais jovem. Porém, Mas, a gente, o quê? animais. A gente pode pensar em animais que se regeneram também. Mas se eu te disser que rejuvenescer, na verdade, é um processo constante, todas as coisas no tempo que acontecem, todas as coisas no tempo, não é claro o que isso quer dizer. Não é claro, porque o mundo perceptível, o mundo que a gente experimenta, parece ser um mundo em que as coisas só envelhecem. Para isso, então, voltemos ao mito político. A gente está com tempo. Tá com tempo. No mito político, ele separa a rejuvenescer de envelhecer como dois estados do mundo. Mas eles não se diferem só nisso. O mundo que rejuvenesce, o mundo em que as coisas se tornam mais jovens, também é um mundo dominado pela razão, né? Em que o Deus domina, controla todas as coisas são pastoreadas por ele, tudo acontece de acordo, e tudo acontece bem e de acordo com a sabedoria divina. Enquanto o mundo que envelhece é responsável por todos os males, né? Como ele diz. Então, as coisas indo contra o plano divino, né? Lembrando que o plano divino é o plano bom, é o plano de compartilhar a bondade. Isso tem a ver com a própria noção de razão em grego, nous, né? Então, nous, de vez em quando, traduzimos por inteligência, de vez em quando como razão, né? E ele, não acho que eu já mencionei isso, né? Então, nous é o conhecimento que atribuímos a uma pessoa virtuosa para explicar como ela é uma pessoa boa. Então, é o conhecimento do que é bom e também de como realizar o bem. E isso quer dizer que a razão, ela começa do fim, né? Ela sabe o fim e então ela é teleológica para Platão. Então a gente vê isso no Timeu, até mesmo nas partes que a gente viu, mas também nas partes que a gente não viu. O Demiurgo, ele diz, eu quero criar uma cópia desse modelo perfeito. E daí ele pensa, como que o mundo tem que ser para que seja semelhante a isso? Então, toda a explicação do Timeu é uma explicação teleológica do mundo. O mundo é do jeito que é, porque esse é o melhor jeito para o mundo ser, para o mundo qualquer ser. O, isso e se liga à ideia que as pessoas nascem inteiramente prontas um, no período sob Crono. Porque isso quer dizer que desde o começo o todo está aí, né? Então, da mesma maneira que no raciocínio teleológico, o fim está dado desde o começo, e que daí os passos são só, vamos dizer, o desenvolvimento do plano, né?
E mesmo a ideia de desenvolver é de você tem algo, né, dobrado, algo envolvido, né, um fio, né, um laço, e daí você está desenvolvendo isso, você está desenrolando ele. Então, também, então, em raciocínio teleológico, você tem o seu fim, aquilo que deve acabar no final, mas já tem desde o começo, e aquilo está como se fosse na semente, aquilo só desbrocha, desenrola, desenvolve. Né? E isso combina com a visão do mundo de que isso combina com a visão do mundo, ou seja, a, a, é uma boa imagem para isso a ideia que nós nascemos plenamente formados. É como quando as pessoas explicam talentos ou vocações, dizendo, bem, aquilo estava naquela criança desde o começo, né? Aquela criança é, assim, que essa pessoa, que Picasso virasse a ser um grande pintor, isso pertencia a ele desde criança, como uma semente, como ele era uma pequena noz que cresceu nesse grande orvalho, né? E, essa ideia, então, é como se fosse, não, todo jeito que Picasso já estava lá desde o começo. Isso é a perspectiva teleológica, isso também e uma imagem para isso é que as pessoas nascem prontas da Terra. Né? E para, para Platão, tudo na medida em que incorpora as formas, na medida que tem alguma realidade, ela tem uma explicação teleológica. Falar que algo é um gato, né? Olha um gato, faz miau, senta no seu colo. Um, ele, a gente atribui a isso, então, também uma ideia de que, bem, idealmente, esse gato vai estar livre, vai, sabe, poder brincar e comer, e vai estar saudável e tal. Isso aqui, então, toda coisa, na medida em que você atribui a ela uma certa realidade, o que é uma certa presença, você põe ela em relação a uma norma, que seria o estágio ideal disso. Ou seja, dizer que todas as coisas estão se rejuvenescendo é dizer que todas as coisas estão desenrolando, desenvolvendo, né, um plano teleológico, um plano em relação algo em direção ao fim. Ao mesmo tempo, elas estão também envelhecendo, porque a gente também nem tudo acontece de acordo com o plano. Né? Coisas acontecem a nós que são acidentes. E quando a gente envelhece, não é, a gente começa como uma criança, né? Essa ideia da criança como, bem, ela não consegue fazer nada, né? E ela vai, assim, você tem que ensinar as crianças até mesmo a rotarem, né? Elas não têm capacidades básicas. E elas vão acumulando coisas novas, propriedades novas, atributos novos, mudanças e movimentos novos. Então, pensar na perspectiva do envelhecimento é pensar na perspectiva de que nem tudo estava lá desde o começo, né? As coisas vão se mudando. Então, e essa ideia é que as coisas estão se empurrando para frente, né? Ou seja, é uma explicação, vamos dizer, mecânica do mundo, em que uma coisa empurra a outra, um dominó abate, outro cai. E nesse sentido, podemos entender como tudo é ao mesmo tempo está ficando mais velho, porque nós somos corporais e um dominó bate com o outro e um acidente leva ao próximo, e todas as coisas estão se rejuvenescendo, porque tudo está como se fosse tão logo que surge, ele surge já com a sua forma que ela deve realizar no mundo. Então, dessa maneira, podemos falar tanto das coisas se rejuvenescendo e também se envelhecendo. Outra maneira de pensar isso também seria dividir isso em diferentes partes do mundo, né? Os céus é o mundo que é inteiramente regido pela razão. E lá, de fato, nós vamos ver isso quando a gente ler o Fedro também na semana que vem. Nós sempre seguimos os deuses e seguimos os deuses seguindo daimones. Então, tem essa estrutura de deuses e daimones, e daí seres humanos está lá. Nos céus também ainda não incorporamos, ainda não descemos e damos vida a um corpo. Então, lá, de certa maneira, há uma paridade de animais e seres humanos, porque aquelas almas ainda não viraram nem animais nem seres humanos. Lá no céu também, e também ele fala sobre como nesse tempo as coisas ficam voltando à Terra, né? Elas ficam voltando à Terra e renascendo.
E, de fato, no céu nós temos aqueles astros aos quais nós estamos sempre voltando. E que é a nossa conexão com uma vida imortal cósmica, né? Então, isso poderia ser uma visão do céu, e enquanto a vida que envelhecemos é a vida terrestre. Tem até uma indicação disso no Timeu. Tem uma palavra confusa no Timeu, que está falando da Terra, do planeta Terra. E ele diz que ela um, meio que se agarra em torno do eixo do mundo. Isso pode ser traduzido como ela se concentra de uma maneira até absolutamente fixa, como se fosse algo que está presa ao eixo do mundo. Porém, outra interpretação dessa mesma palavra é que, de fato, a Terra tem um movimento contrário. Então, né, nessa leitura, Platão teria ensinado que a Terra se move, né? Isso era uma interpretação possível. O Francis Cornford foi um dos grandes estudiosos de Platão no começo do século XX, escreveu um comentário ao Timeu. Ele defendia essa hipótese. E ele dizia, não, a Terra tem que, na realidade, ter um movimento contrário para que ela não seja arrastada junto com todas as outras coisas. Porque se fosse assim, daí também, vamos dizer, as pessoas que estão debaixo do Sol, elas se movem junto com o Sol, e daí para elas sempre é dia. E daí você nunca teria uma alternância de dia e noite. Então, justamente para que a Terra fique parada, ela precisa, por assim dizer, ir na direção contrária do resto do mundo. E se tomarmos essa possibilidade, e daí isso faz sentido. Então, não há, de certa maneira, há na Terra um movimento contrário ao movimento que há nos céus. Então, teríamos uma correspondência para essa ideia que em um lugar, em um momento, as estrelas nascem no leste e no outro momento as estrelas nascem no oeste. Então, isso seria outra maneira. E voltando para o simpósio, né, se a gente trazer isso de volta para o simpósio, o que isso nos explica sobre os seres humanos originais? Isso pode dizer, por um lado, de fato, de novo, que os seres humanos originais é uma explicação da nossa verdadeira natureza, da nossa teleologia, ou também pode ser uma descrição das almas no céu antes de encarnar, né? São ambas possibilidades que podemos levar isso. Na última aula, eu vou querer posturar tudo numa grande interpretação do diálogo. Agora, amanhã, a prova a gente vai fazer. Me deem um momento aqui. Eu vou verificar se as outras portas estão todas trancadas ou não, para ver se a gente tem acesso a outra mesa que não antes. A sala no final, o corredor, não são trancadas, então as pessoas terão carteiras individuais para fazer a prova. Eu trarei o texto e também as páginas para vocês escreverem. Me foi pedido sortear só 2 perguntas em vez de 3, e eu vou fazer isso, sim. Então vocês só precisarão responder 2 perguntas amanhã. E é isso. 7 horas aqui amanhã. Tá? Arthur? No texto de Parmênides que a gente leu, quem que era o personagem que estava no... Parmênides e o jovem Aristóteles. Não, Aristóteles. Não é o Aristóteles, mas o Parmênides é para ser o Parmênides. Demorei muito para voltar. Tudo bem, mas você conseguiu acompanhar a distância? Nossa, eu tive bem. Mas estou bem. Mas tudo bem? Tá conseguindo se... Mas não consegui acompanhar tudo. Inclusive, vou revê-los, vou começar já a revê-los para amanhã.
Ó, Até amanhã. até amanhã. O cara do Platão da Terra vira. Isso. Point for it. Plato's cosmology. É o